Dona Matar? Eu fiz um vídeo de realismo, surrealismo e hiperrealismo. Eu vou colocar aqui pra vocês. Já se pegou pensando em como a vida é cheia de mistérios? Na profundidade do amor. De onde viemos? Para onde vamos? Esta não é a vibe do realismo. O movimento literário que surgiu depois do romantismo, encarando a realidade do jeito que ela é, sem medo de falar a verdade. Quer aprender como foi este movimento sincerão, suas características e os autores mais importantes? Assim, na real, assista este vídeo. O realismo foi um movimento literário e artístico que teve início em meados do século XIX, na França. Ele trouxe como proposta mostrar a realidade da forma mais objetiva possível, sendo uma oposição ao romantismo. Seu marco inicial foi o romance realista Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857, e se espalhou por várias partes do mundo. Além da oposição ao romantismo, por não explorar a subjetividade, individualismo e idealizações, era bem pé no chão e mostrava um retrato fiel da sociedade, falando sobre o cotidiano massacrante ou das relações amorosas infiéis. Era objetivo e, como surgiu num período de muitas transformações sociais e políticas, foi influenciado por pensamentos científico-filosóficos e um materialismo devido às ideias de progresso. Usava uma linguagem repleta de detalhes, com muita descrição de personagens e ambientes. E os temas abordados eram reais, urbanos, sociais e do cotidiano. Sendo fiel à sua proposta, o realismo também criticava os valores burgueses e instituições da sociedade, como o casamento e a igreja. Os autores faziam denúncias sociais, mostrando a realidade das cidades e de como era tratada grande parte da massa operária. Por isso, temas como pobreza, corrupção e desigualdades estavam sempre presentes. Os personagens não eram idealizados. Isso era resultado de uma análise que eles faziam da própria sociedade, mostrando pessoas comuns, com defeitos, manias e fraquezas. Uma outra característica muito interessante do realismo era como os autores aprofundavam no psicológico dos personagens, um trabalho feito através da observação, uma literatura quase científica. Aqui no Brasil, o realismo surgiu por volta de 1881, um período de eventos muito importantes. O país passava pelo processo de abolicionismo, promovendo o fim da escravidão brasileira em 1888. Na mesma altura, em 1889, ocorre a proclamação da República, além da influência do positivismo, socialismo e marxismo. O realismo no Brasil estava focado no homem, em seu cotidiano e na crítica social. Assim, por meio de uma linguagem simples e objetiva, as obras são ricas na descrição de detalhes. Foi através da figura de Machado de Assis que o movimento foi inaugurado. Publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Este clássico da literatura traz a ousada história narrada por um defunto. É isso mesmo, um defunto autor. Machado de Assis se tornou o principal nome do realismo brasileiro. E seu currículo era completo. Ele foi crítico literário, jornalista, poeta, cronista e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele publicou outros romances, como Dom Casmurro, onde encontramos os enigmáticos personagens Capitu e Bentinho. Ei, mas aqui, em off, você acha que Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Teve também o romance Quincas Borba, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Além de Machado, outro destaque do realismo brasileiro é o escritor, jornalista e professor Raul Pompeia, que ganhou destaque com a sua obra O Ateneu. Pompeia foi defensor abolicionista e deixava transparecer seus ideais em seus textos realistas, o que acabou gerando uma grande polêmica. Além dos autores brasileiros, tivemos outras obras que foram muito importantes para o movimento, como O Primo Basílio e O Crime do Padre Amaro, do autor português Eça de Queiroz. Neste vídeo, aprendemos como foi o realismo, este movimento literário que teve início na França e depois se espalhou pelo mundo.
Aqui no Brasil, ele chegou no meio de eventos importantes, como a abolição e a proclamação da República, sendo inaugurado através da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Este movimento trouxe uma nova perspectiva para a literatura, com seu estilo detalhista, textos cheios de denúncia social, retratos da sociedade da época e aprofundamento psicológico dos personagens. No lugar das figuras idealizadas do romantismo, as pessoas comuns e do dia a dia ganharam protagonismo através da exposição dos seus defeitos, manias e ambições. Afinal, todos temos qualidades e defeitos, né? Hashtag a vida como ela é. Se você curtiu o realismo, acesse o link na descrição e leia mais sobre no site todamatéria.com.br. E para outros vídeos como este, se inscreva no nosso canal e não esqueça de deixar o seu like, bem realista, tá? Ficamos por aqui e até a próxima! André Breton. E André Breton irá fazer um manifesto surrealista, em que nós teremos as bases, a teoria desse novo movimento. Eu destaquei para vocês um trecho do manifesto surrealista feito pelo André Breton. Vamos dar uma conferida. Automatismo psíquico em estado puro, mediante o qual se propõe exprimir verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio, o funcionamento do pensamento. Ditado do pensamento, suspenso qualquer controle exercido pela razão, alheio a qualquer preocupação estética ou moral. Olha o quanto é importante esse trecho. Existe uma palavra que vale a pena você associar ao surrealismo. Essa liberdade do pensamento. O pensamento cria asas e o pensamento será representado verbalmente, por escrito e principalmente na pintura. Como características do surrealismo, nós temos essa liberdade do pensamento, né? O pensamento livre e dando forma àquilo que se deseja. É interessante também pensarmos que há uma apresentação constante de imagens bizarras. No primeiro momento você olha, você estranha, mas aquilo que é imagem bizarra, muitas vezes é porque veio do inconsciente. Porque uma outra característica importante do surrealismo é a valorização do inconsciente. É eu dar forma, exteriorizar aquilo que só está no inconsciente. Vamos falar do importante pintor Salvador Dalí, que chega a dizer que suas obras seriam fotografias dos sonhos pintadas à mão. Salvador Dalí traz para a tela aquilo que está no interior, aquilo que está no inconsciente. Muitas vezes diluindo, dissolvendo algumas imagens concretas. Essas características que mencionamos, você pode verificar na obra A Construção da Memória, de Salvador Dalí. Observe que nós temos um ambiente árido, um ambiente desértico. Observe que os relógios estão derretendo, a memória que se esvai. Não existe a concretude, não existe as certezas, até porque é o inconsciente que trabalha nesse momento. Além disso, temos uma outra telequestão, o sono. Observem essa imagem, é um rosto que é sustentado por muletas. Se você olhar bem ao fundo, até o próprio cachorro é sustentado por muletas. A realidade, ela é escorada, ela precisa de sustentação. E pelo fato dela estar amparada em muletas, é para mostrar que ela não é 100% firme, que ela é variável, que a qualquer momento aquilo que você acredita pode mudar. Outro pintor importante do surrealismo é René Magritte, que também vai trabalhar com o inconsciente, libertando o inconsciente, colocando ele na tela. Só que a imagem que nós vamos analisar em questão é um quadro importante do Magritte, em que nós temos um cachimbo e logo abaixo a inscrição, isso não é um cachimbo. Claro, de fato, não é um cachimbo real, mas é uma representação do cachimbo. Isso leva a uma discussão interessante sobre o papel da arte, a função da arte, que representa essa realidade. Não é a realidade em questão, mas é uma representação, é uma leitura dessa realidade. Quando pensamos em surrealismo, é importante lembrar de Freud, o importante psicanalista Freud. Olha que curioso,
Freud e surrealismo conversam? Sim, professora, conversam. Porque quando nós falamos de surrealismo, não falamos do inconsciente, de libertar o inconsciente. A psicanálise também vai trabalhar o inconsciente. É interessante que Freud, ao analisar o homem, ele diz que nós temos o inconsciente, que é só a pontinha do iceberg, e o restante é todo o nosso inconsciente. É lá que guardamos nossos desejos, as vontades, as frustrações, recalcamos as nossas mazelas. O inconsciente é importantíssimo na teoria de Freud, também como é importantíssimo para o surrealismo. Então, moçada, chegamos ao final de mais uma aula de literatura e com um tema muito importante, o surrealismo, um tema que está presente nos vestibulares Brasil afora. Se você gostou da nossa aula, curta, compartilhe, acesse os nossos links, nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima! Eu achei que isso aqui... Hiperreal, tá vendo? Certinho. E cada escultura dessa, às vezes chega a ter 30 mil fios de cabelo. E é um por um. É um por um. E aí ele faz em tamanhos gigantes e faz também em tamanhos pequenos. Cabe numa caixa.